Agradecer vocês quatro, né, por estarem aqui, por aceitarem o convite. Vocês quatro são da ASP, né? Também são mães. A primeira pergunta que eu queria fazer para as quatro é: vocês são CODA? Têm filhos CODA? Vocês sabem o que significa CODA? Alguns de vocês não sabem? Sabe, não sabe? Ok. O que significa? Significa o filho de pai ou mães surdos, né? O filho é ouvinte. Ele é CODA. As quatro têm filhos ouvintes. Então, eu queria perguntar. Vocês também podem ficar à vontade para fazer perguntas depois, tá? Eu queria perguntar... Então, vocês assistiram o filme. Tem uma cena que é muito impactante quando o bebê está no hospital, quando está no parto, no momento do parto. E ela fica muito preocupada, não consegue se comunicar, um momento muito ansioso. Então... vocês já se sentiram assim, principalmente com a presença do intérprete, como é a questão da comunicação, oralização, é muito confuso? Como é essa experiência, as etapas dessa experiência, como foi para vocês? Vocês podem responder uma por vez. Então, agora eu já tenho 30 anos, né? Mas antes não tinha intérprete, era muito difícil. Conseguir intérprete, comunicação, enfim. Geralmente eu me comunicava através da escrita, né? Então, quando eu estava grávida, eu estava acostumada a passar os meses dessa forma. Depois do nascimento, antes a minha irmã me ajudava, né? Com a Libras. Primeiro ponto. E esses são os principais pontos, né? Então, na minha experiência, quando eu estava grávida, eu estava no hospital e eu sou LGBT, né? Não estou mais com a minha companheira, mas quando nós estávamos juntas, usava ICOM. Eu usava ICOM, que era uma forma de me comunicar. Então, ela sempre se comunicava comigo por videochamada em Libras, me fazia perguntas, a gente se comunicava, beleza. Depois do nascimento, antes eu avisava que eu queria que ela estivesse junto, né? Também a minha irmã ouvinte sabe Libras, se comunica através da Libras, então ela estava comigo no momento do parto. Mas o problema é que aconteceu no final da pandemia. Não tinha como ter duas pessoas no momento do parto, somente uma. E aí, mas a comunicação foi tranquila, assim. Ela me avisou no momento do nascimento, a gente conseguiu se comunicar, falar o que precisava e foi tudo bem. Que bom. Então, minha filha tem 20 anos, ela tá aí. Levanta a mão. Então, antes, eu ia junto com a minha mãe pro médico. Ela me percebia, né? Tipo, ela achava que eu queria fazer cesárea, falava que normal, ia ser muito sofrimento, não ia ter muita comunicação. Cesárea era a melhor opção.
Bom, meu filho nasceu no Hospital de Olinda. A avó dela é médica de crianças, é médico pediatra. E me falava que ela era surda, fazia expressões, gesticulava. Eu tentava me comunicar. O avô dela trabalha fazendo parto, né? Então, tipo, ele já tinha experiência. Então, ele avisava as enfermeiras, olha, ela é surda. E aí me ajudava a controlar a questão do corpo, no momento de tomar injeção e tudo. Então já sabiam que era assim, já o meu ritmo, né? Já tinha essa consciência. Meu nome é Roberta, meu filho tem 6 anos de idade agora. Então, no momento que eu estava grávida, antes, eu ficava muito preocupada, né? No futuro, como é que eu ia me comunicar no momento do parto, no dia do nascimento, o que aconteceu, eu não sabia. Então, a minha mãe, eu pedi para ela me acompanhar, ela sabe Libras, e ela participou, se comunicou com o médico. Antes ela avisou para o médico que eu era surda, e às vezes a maioria das pessoas não queria aceitar que tivesse acompanhante, mas o médico entendeu, aceitou, e aí aconteceu o processo, né? Chegou o mês do nascimento, também teve dificuldade de se comunicar, questão de palavras da área da saúde, sobre as regras da cesárea, fazer cirurgia. Então, foi confuso, mas a minha ex-sogra me falou que o momento da cena do parto, que eu já tinha visto, eu tinha dúvida qual seria a melhor estratégia. Mas aí aconteceu, o momento do nascimento. E lá no hospital não liberaram para se comunicar comigo, então eu tive alguns ruídos de comunicação, barreiras de comunicação, não podia entrar. Mas o médico, ele ficou preocupado. E aí ele me encaminhou para outro hospital, no IMIP. Eu fiquei um pouco com medo, só podia entrar uma pessoa, não queria aceitar 2 pessoas. A minha mãe não podia entrar por conta da idade, então eu ficava como, 2 pessoas surdas lá, sem conseguir se comunicar. Aí meu pai conseguiu chamar, e aí conversou e aceitaram que pudesse ter 2 pessoas, né? E aí sim, ele sabe Libras. Aí, na verdade, entraram 3 pessoas para me ajudar, porque eu estava com muito medo, eu estava muito preocupada e não conseguia me comunicar. Mas deu tudo certo. Aconteceu, e aí eu tive essa experiência, o médico foi muito atencioso comigo, não teve preconceito, eu não me senti oprimida, foi tudo certo. Então, a gente consegue perceber problemas de comunicação, né? Não é só no contexto da escola, como muitas pessoas dizem, em vários espaços. As pessoas surdas têm dificuldade de acesso. E, infelizmente, até hoje isso é verdade, em 2026, né? A maioria na área da saúde tem um problema muito grande de se comunicar. Alguns aprendem até para fazer desenvolvimento de parto, alguns sinais, mas é muito pouco. Precisa ter um repertório muito maior.
Agora eu vou fazer outra pergunta, né, para vocês. Como vocês se comunicavam com os filhos, assim, como vocês criavam conexão com seus filhos ouvintes? Porque existe a questão linguística, né? Então, também os espaços que eles ocupam, eles usam outra modalidade de comunicação. Então, como foi esse processo do crescimento deles para vocês se comunicarem e se conectarem com os filhos de vocês? Então, primeira vez, né, eu tive filho, então foi muito, me provocou essa experiência, eu como pessoa surda, além, primeira vez mãe, então não tinha muita informação. E aí, quando eu pegava o meu bebê, assim, eu já sabia que ele era ouvinte, eu percebia também como ele se expressava, mas ele falava muito, né? Balbuciava e fazia movimentos, e eu pegava ele e oralizava. Eu era surda, né? Então eu tentava sinalizar também para ver se ele entendia. A família tinha esse contato com a família, também meu parceiro também é surdo, então nós dois surdos cuidando de uma criança ouvinte e a gente sinalizando, né? Então ele começou a falar um pouco atrasado, mas se comunica através da língua de sinais muito bem. Dentro da escola, demorou um pouco para ele aprender português. Ele aprendeu um pouco atrasado. Mais ou menos 2, 3 anos ele conseguiu começar a se dedicar. Então aí, quando ele entendeu, conseguiu acompanhar. Primeiro ele começou a oralizar, né? Depois ele começou a sinalizar, deu um pouco de trabalho, mas ele continuou sinalizando e eu continuo sinalizando para ele, sinalizando com ele. Antes, ele oralizava muito. E os ouvintes, eles se comunicavam com os ouvintes. Então, enfim, foi a mesma experiência que eu vi no filme, por exemplo. Então, eu era casada com uma pessoa surda também, então a gente sinalizava bastante. Eu comecei a analisar, a minha família influenciava também, então eu sinalizava também para minha criança e oralizava. Mais ou menos 6 meses ela falou vovó. Eu gravei, né? Depois parou de se comunicar pela fala, né? Também era muito confuso pela questão da pandemia, a gente não tinha muito contato com as pessoas, então só a gente surda e não tinha muitas pessoas para se comunicar pela oralidade, né? Ouvindo, então a gente se comunicou muito por língua de sinais. E aí demorou muito para ele voltar a ter contato com esse tipo de comunicação. Então na escola, as outras crianças que ele tinha contato falavam algumas palavras e tal, ele conseguia falar algumas palavras, não conseguia completar uma frase inteira. Também eu achava que ele tinha autismo e tal. Mas aí depois de um tempo ele conseguiu formar frases, a oralizar, a se comunicar através da fala, também a sinalizar, e aí se tornou fluente nas 2 modalidades, né? Então, se comunicar com surdos e ouvintes, ele consegue bem tranquilo. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, depois do hospital, eu não sabia como cuidar de um bebê, ela foi me ensinando, né? Eu tive essa troca. Então, o processo, mais ou menos de 7 meses e meio, eu me mudei para casa dela. Então, eu fui para minha casa, né? E aí tive que me adaptar sozinha com o bebê, né? Porque antes a minha mãe
me ajudava, mas aí, tipo, no momento que ela dormia, eu ia lá, tomava um banho, né? Tava me acostumando à rotina com a dela, né? Sozinha. E eu pensava, como é que eu vou me comunicar com ela? Na casa da minha mãe, ela era bebezinha, mas a gente falava. Mas aí quando a gente se mudou, foi só sinalização, e ela olhava, ela acompanhava a minha sinalização. E ela aprendeu a fazer o sinal de água, né? Eu mostrava, e ela assim, aprendeu. Eu mostrava o copo de água, e ela olhava e, água. E aí quando a minha mãe ia visitava, falava. Quando ela ia para casa da minha mãe, e ficava naquela interação, né? Oralizando e sinalizando. Mas qual era o problema? É que eu não sinalizava. Eu não falava, desculpa. Eu não oralizava, eu só sinalizava. E aí ela ficava meio confusa, assim, para aprender. Como é que ela ia aprender? Ela sinalizava, ela oralizava junto. Com o tempo ela foi fazendo essa transição, foi crescendo e depois foi entendendo, né? Foi fluindo as duas línguas. Por exemplo, na casa da minha mãe, o pessoal é ouvinte, né? E na minha casa, quando a gente se mudou, não tinha som, não tinha comunicação nenhuma oral, só Libras, né? Só Libras. O pai e só Libras, a gente só sinalizava. E aí ela se acostumou. Já internalizou a língua de sinais. Então, como foi a comunicação, né, com meu filho, com meu bebê? Ele era pequeno, né, eu começava, tentava, e a minha família ouvindo sempre oralizando, né, e só nós dois surdos tentando sinalizar, ensinar a Libras, né. Eu percebia já que o bebê, ele prestava atenção, mas no período da pandemia, né, a gente ficou preso em casa, não saía para canto nenhum, não tinha contato, né, só a gente dentro de casa. Quase 5 meses dentro de casa, e depois que o médico liberou, né, a gente frequentar os lugares, a gente liberou para ir no hospital para poder o médico avaliar, né, fazer essa avaliação, esse exame. E a minha família desconfiou um pouco se era surdo ou não. Com 9 meses ele começou a falar. Depois de 9 meses ele conseguiu falar, né, balbuciar a palavra má, a sílaba má. E depois ele conseguiu fazer o exame da audição, né, para ver se ele era surdo. Fui fazer o teste, né, de audição, ele chorou muito, percebeu que ele era ouvinte, né. E com o tempo, no período da pandemia, né, a gente continuou dentro de casa. Eu tentei estratégias de metodologia de ensino, como ensinar ele, né, com o tempo foi passando. Depois a minha família ficou surpresa, né, porque ele começou a falar inglês, assim, eu não sei nada de inglês, e ele estava falando as palavras. Como é que ele aprendeu, né? E depois de um ano, então, quando ele tinha 1 ano e 3 meses, né, eu levei ele no neuropediatra para poder fazer essa avaliação. Estava um pouco preocupada, né, porque ele não aprendia, porque ele não sinalizava. Aí o médico avaliou e estava tudo certo, que ele tinha autismo e tinha um atraso, né, na fala. E com o tempo eu poderia ensinar, né, e ele iria aprender. Mas ele também tem TDAH, ele não consegue, né, prestar atenção. E eu respeito isso, está tudo bem, né? Eu uso a datilologia com ele, é uma estratégia de comunicação, a gente consegue se comunicar. Eu percebo que ele entende, né, a questão da sinalização, e ele me responde falando. Eu sinalizo e ele me responde falando, e está tudo bem, é natural dele, é a forma que ele escolheu oralizar, falar, mas a gente consegue se comunicar, em família. Eu uso a Libras e ele responde. Só para complementar, porque eu esqueci um pouco, antes, quando eu estava grávida, mais ou menos 6 meses, 7 meses, uma mulher estava preocupada, me perguntando se era surdo ou ouvinte. O bebê estava preocupado se seria surdo ou ouvinte.
Então, o médico... Era inglês, viu? Fiquei curiosa do inglês. Então... Até a tradução, hein? Um minuto. Vou retornar aqui porque eu estava sinalizando rápido para a gente ir mais devagar, para as meninas conseguirem acompanhar, tá? Deixa eu só lembrar aqui rapidinho. A gente fica se indagando se o filho vai ser surdo ou ouvinte, mas o importante é que nossos filhos tenham saúde, independente se for surdos ou ouvintes. Mas, de fato, eu, no começo, queria muito que meu filho fosse surdo, por conta da área educacional mesmo, porque a área da educação no Brasil não está preparada para receber um aluno surdo. A educação bilíngue para surdos ainda não está completamente desenvolvida no Brasil. Não é algo de fácil acesso. A gente conseguir inserir uma criança surda dentro do contexto educacional. E para a criança ouvinte isso é mais fácil, né? A gente consegue inserir, mas para a criança surda a gente encontra essas barreiras, infelizmente. E aí a gente fica nessa dualidade, mas a problemática maior é essa. E eu acredito que seja assim possível a gente, enquanto mãe surda, estar ali junto com o nosso filho, acompanhando ele, e ele também fazer novos amigos, aprender novas coisas. Porque se ele viver somente comigo, ele não vai se tornar uma pessoa independente, ele não vai conhecer outras experiências de vida. E a gente vive nessa dualidade enquanto mãe. Retornando também, eu fui ao hospital junto com a minha mãe, fui ao médico, e aí minha mãe estava preocupada se o bebê era surdo ou era ouvinte, se minha filha era surda ou era ouvinte. Ela vai nascer surdo ou ouvinte? Ela ficou também nessa questão. E aí eu fiquei lá deitada, colocaram um aparelho na minha barriga com um sistema de audiometria, fez um barulho estridente e a minha bebê na minha barriga chutou. E aí a gente subentendeu que ela era ouvinte, desde a barriga a gente sabia. E eu disse, poxa, eu queria que ela fosse surda, mas aí ela é ouvinte, o importante é que ela está aqui bem, né? E também, quando eu estava grávida, né, durante a minha gravidez, eu me preocupei bastante sobre a questão bilíngue. E aí minha mãe me falou muito sobre usa o aparelho, como é que você vai escutar o bebê chorar? Eu disse, não, dá sim, a gente tem outras estratégias, a gente consegue outras estratégias. E aí pesquisei muito sobre, e a gente não usava babá eletrônica, a gente utilizava ao lado da cama, a gente colocava um Moisésinho para nosso bebê dormir, aí ele se mexia e a gente sentia o movimento dele na cama e a gente já entendia que mais ou menos de 3 horas, 4 horas dormidas ele ia sentir fome, ele ia acordar, e a gente adaptou essa estratégia. E a gente consegue perceber que surdos conseguem sim ter filhos. E o bebê ele nunca vai estar ali só dependente da mãe, né? A gente vai estar ali acalentando, sendo responsáveis e juntamente com nossos esposos, nossos companheiros e companheiras também, e junto com a nossa família, nos preocupando também com a criação. A dificuldade é igual, tanto para a mãe surda quanto para a mãe ouvinte. Essa criação do filho é equivalente. Há muito tempo atrás, a gente não tinha tanto acesso à tecnologia. Mas a gente conseguiu lá trazer de São Paulo. Ele criou e vendia mais ou menos desse tamanho aqui, 2 caixinhas, e elas ficavam acopladas perto da cama do bebê e o outro do lado da minha cama, e quando o bebê chorava, a luz piscava muito, muito intensamente. E aí sempre que o bebê chorava, a luz piscava e fazia um movimento. Ele parecia uma chama, um fogo do lado da cama, e a gente sabia que o bebê tinha acordado, e isso auxiliou muito a gente, essa tecnologia auxiliou muito a gente a perceber quando o bebê chorava. Isso no meu primeiro filho, né? E aí eu pensei que nunca mais teria outro filho, ou surdo ou ouvinte, eu não queria ter outro filho. E aí doei esse aparelho e aconteceu, eu fiquei grávida novamente de uma menina, eu disse, meu Deus do céu, e agora? E aí fui fazer toda essa pesquisa, não encontrei esses materiais tecnológicos em lugar nenhum, somente lá em São Paulo. Eu tive que ir até lá para comprar esses materiais.
Aí eu, junto com meu esposo, a gente ficava revezando nesse cuidado ali com a nossa filha, com a nossa segunda filha, durante a madrugada. Ele dormia, eu acordava, a gente ficava fazendo esse revezamento, esse sacrifício. E mais ou menos quando ela tinha 8 meses, 9 meses, ela já sabia que precisava acenar ao invés de chorar, de gritar. Ela aprendeu isso, percebendo que os pais eram surdos. E sobre esses equipamentos, a babá eletrônica, eu tinha em casa também, não tinha uma tela, tá? Eram monitores de som, e a gente colocava ao lado da cama e o outro ficava ao lado da cama do bebê. E quando eu estava lá, por exemplo, fazendo comida, lavando a louça, ele acionava e eu ia lá louca, correndo, ver se ela estava chorando, mas ela estava dormindo ainda, eu não entendia nada. E o vento fazia barulho no aparelho, aí eu pensava que era a bebê, o aparelho acionava, né? Existem sim algumas falhas de confundir esses sons, né? Os barulhos também externos do ambiente também. Aí a gente ficava nessa confusão, a gente tinha que se acostumar. E aí, por exemplo, se passava um carro na rua, também fazia barulho no aparelho. E aí eu comecei a me acostumar com os horários da minha filha. E aí fui me acostumando com isso. E aí Patrícia estava explicando, né, sobre essas estratégias para conseguir acordar, cuidar do bebê. E minha experiência foi muito semelhante à dela. Porque já tinha tecnologia quando eu engravidei, mas era difícil encontrar, porque a gente não confiava muito se funcionava ou não, se era um aparelho de qualidade, e a gente tinha que estar lá sempre atento, combinando, por exemplo, horários, qual horário a gente ia acordar ou não, para ver se o bebê estava dormindo, e a gente ficava se revezando, e até hoje a gente sabe os horários em que ele dorme, ele acorda, ele come. E aí ao lado da cama o bebê se mexia e a gente também conseguia acordar, porque a gente conseguia perceber o movimento, né? Aí se chorava muito, se ficava ali esperneando, a gente sabia que queria comer, que queria fazer cocô, por conta das expressões faciais também do bebê.